Meu nome é Rebeca dos Santos. Tenho 43 anos e resido em São Luís, Maranhão. Minha vida sempre foi simples, mas cheia de significado. Trabalho como cuidadora de idosos em um lar de repouso. Para muitos, pode não parecer glamouroso, mas para mim, cuidar dos outros é uma maneira de honrar a vida. E a vida sempre me retribuiu. Cada sorriso, cada mão enrugada que segurei, cada oração sussurrada ao ouvido de alguém partindo. Tudo isso plantou sementes em meu coração. Na manhã de 3 de outubro de 2023, acordei como em qualquer outro dia. Preparei o café da minha filha. Vesti meu uniforme branco com o cheiro de sabão de coco e saí pedalando para o trabalho. Recordo que o céu estava especialmente bonito, com uma luz dourada que tocava as folhas das mangueiras como se as beijasse. Comentei com Dona Célia, uma das idosas da casa, que o céu estava com gosto de eternidade. Ela riu e disse: "Você tem alma de profeta, menina." O dia foi tranquilo, entre banhos dados com carinho, remédios administrados e histórias antigas contadas como lendas. Às 17 horas, me despedi com meu habitual: "Fiquem com Deus." E fui à casa da minha mãe, buscar roupas que ela lavou para mim. Conversamos até mais tarde do que o normal. Ela estava estranhamente carinhosa naquela noite. Me abraçou por mais tempo. "Cuida de ti, viu?" Ela disse, com os olhos marejados. Eu apenas sorri sem entender e fui embora. Peguei o carro emprestado de um vizinho para buscar minha filha numa aula de reforço. Era por volta das 21 horas quando tudo aconteceu. Eu dirigia pela Avenida João Pessoa, quando um carro em alta velocidade cruzou o sinal vermelho. Só ouvi o som do impacto. E então, o silêncio. Mas o mais estranho foi o que veio depois. Não houve dor, não houve medo. Foi como se tudo tivesse se apagado num piscar de olhos. E quando acordei, não estava mais no carro. Eu estava acima dele. Sim, acima, flutuando, como se fosse feita de ar, de luz ou, talvez, de nada. Eu via meu corpo ali, preso nas ferragens, sangue escorrendo da testa. Olhos fechados, mas eu estava consciente. Sentia uma paz estranha, quase indecente, diante do caos. Era como se o tempo tivesse parado só para me mostrar que eu não era aquele corpo, aquele acidente, aquela tragédia. Foi ali que comecei a entender. Algo muito maior estava acontecendo. Eu não sei explicar com palavras humanas o que era estar fora do meu corpo, mas posso tentar. Era como se eu tivesse me tornado consciência pura. Eu não sentia frio, nem calor. Não havia peso. Não havia dor. Só leveza. Uma leveza tão absoluta que me fez chorar. Mas eu não tinha lágrimas. Não tinha lágrimas. Chorava com a alma. Se é que isso faz sentido, abaixo de mim, os paramédicos corriam. Um deles gritava para o outro pegar o desfibrilador. Vi um senhor que estava passando pela rua, parando a moto e tirando o capacete, com a mão na boca, chocado com a cena. Reconheci minha filha, também vindo em direção ao carro. Ela gritava meu nome. "Mãe! Mãe! Alguém ajuda minha mãe!" Meu coração, ou o que quer que fosse meu coração naquele momento, se apertou com um amor que doía. Mas mesmo vendo tudo aquilo, uma paz maior me envolvia. Como se uma presença invisível dissesse: "Calma, Rebeca. Tudo está no controle." E eu acreditei. Pela primeira vez na vida, acreditei plenamente que tudo, até a dor, tinha um sentido mais profundo. De repente, senti algo ao meu lado, como uma energia. Uma vibração. Virei minha percepção naquela direção e vi minha mãe. Não como a vi viva, com o corpo cansado pelos anos de luta. Ela estava jovem, radiante. Vestia algo que parecia feito de luz, mas não ofuscava. Me olhava com tanto amor que meu espírito se desfez em emoção. Ela estendeu a mão e disse: "Filha, chegou a hora de ver além." Eu tentei perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras não precisavam ser ditas. A comunicação era como telepatia, direta, íntima, crua.
Começamos a subir. Não havia escadas, nem asas, apenas subíamos. Como se o pensamento nos levasse. E quanto mais subíamos, mais o mundo material desaparecia. As luzes da cidade foram ficando pequenas, distantes. Depois sumiram. E então a luz veio. Não era uma luz comum. Era uma presença. Um ser. Algo tão puro e intenso que eu tive que fechar meus sentidos espirituais, se é que isso é possível. E mesmo assim, me senti completamente exposta. Mas não com vergonha, e sim com a verdade que abraça. Era como ser vista por alguém que te conhece, mais do que você mesma. Foi aí que ele apareceu. No início, parecia apenas uma silhueta luminosa. Mas aos poucos, aquela luz foi se moldando, e então eu soube, sem ninguém me dizer, sem palavras, sem nome. Era Jesus. Eu não vi um homem branco, nem negro. Ele era. Ele era. E mesmo que minha mãe estivesse ao meu lado, agora tudo girava em torno dele. E quando Ei falou, quando Ei falou, tudo mudou. A voz dele não era feita de som comum. Era como se cada palavra saísse direto de dentro de mim. Como se ele não estivesse falando para mim, mas através de mim. Era impossível fugir daquela presença. Não havia máscaras, nem desculpas, nem defesas. Estranhamente, eu não queria me esconder. Rebeca, ele disse com uma doçura que me desmontou inteira. Você é mais do que imagina. Ao ouvi-lo, tudo o que eu acreditava sobre mim mesma começou a se despedaçar. As inseguranças que carreguei desde criança. As dores escondidas. Os dias em que me senti invisível ou desvalorizada por ser mulher. Por ser negra. Por ser não fisicamente, mas espiritualmente. Uma luz saiu dele e me envolveu. Era como ser lavada por dentro. Senti curas acontecendo em lugares da minha alma que eu nem sabia que estavam feridos. Vi memórias de momentos em que fui rejeitada, humilhada, silenciada, sendo transformadas. Não apagadas, mas curadas. Ele não veio me apagar, ele veio me restaurar. Jesus me mostrou, sem palavras, que nenhum sofrimento havia sido em vão. Que as lágrimas que derramei em silêncio, aquelas orações que fiz no banheiro do trabalho, enquanto limpava feridas e trocava fraldas, tudo tinha sido ouvido. Tudo. Senti um amor tão grande. Senti um amor tão grande, tão absoluto, que me desfiz em rendição. Eu sou tua. E ele sorriu. Sorriu. Aquele sorriso era como ver o início e o fim de todas as coisas. Era a paz, era lar. Em seguida, ele estendeu a mão, dessa vez, literalmente. E quando toquei, vi cenas. Não com os olhos, mas com a alma. Cenas da minha vida. Momentos simples. Eu dividindo. Um pão com um morador de rua. Eu cantando com Dona Célia. Eu segurando minha filha depois de uma febre. Mas também vi momentos que me doeram. Quando fui rejeitada numa entrevista por causa do meu cabelo crespo. Quando ouvi piadas que fingiram ser elogios. Quando aceitei menos do que merecia por medo de parecer ingrata. Jesus olhou nos meus olhos e disse: Você não é invisível. Você é uma guerreira. E foi aí que algo mudou. Como se ele estivesse me preparando. Porque o que viria a seguir não seria apenas sobre mim. Seria sobre todos nós. Jesus estendeu a mão outra vez. E eu fui com ele. Não caminhamos. Era como se fôssemos puxados por um fluxo de amor e intenção. Ao nosso redor, tudo era luz viva. Não uma luz que cega, mas uma que revela. Senti como se cada partícula daquele lugar soubesse meu nome. Era tudo. Consciente. Então, o ambiente começou a mudar. Não era mais aquela luz serena. Passamos por algo que parecia uma tela viva, como se o céu projetasse visões que não eram sonhos, mas realidades, em outros planos. Jesus me disse com os olhos que eu estava pronta para ver, não com julgamento, mas com discernimento.
primeira visão foi do passado. Vi minha infância, mas com outra lente. Vi minha avó ajoelhada, orando por mim, enquanto eu dormia, colocando meu nome diante de Deus. Vi a força espiritual das mulheres da minha família, tantas vezes apagada pelo mundo, mas brilhando intensamente naquele plano, e percebi. Somos todas portadoras de uma luz que o mundo tentou apagar, mas que Deus nunca esqueceu. Depois, fomos levados ao futuro. Essa parte me marcou profundamente. A princípio, parecia uma cidade futurista. As pessoas sorriam. Tudo era limpo, organizado. Mas algo estava errado. Era frio. As pessoas caminhavam com pressa. Olhavam para telas que pareciam suspensas no ar. Observei dispositivos sob a pele delas. Pequenos implantes que emitiam luz e pulsavam regularmente. Alguns estavam no pulso, outros na nuca, cada um transmitindo uma leve vibração. Mas eu percebi. Era uma prisão mascarada de liberdade. Jesus me falou com firmeza. O controle virá com a promessa de simplicidade. Vi então o rosto de um homem carismático, aparecendo em hologramas. Ele sorria. Proferia palavras agradáveis. Falava de união e progresso, mas seus olhos eram vazios. Parecia que algo o manipulava. Senti um arrepio mesmo naquele cenário de paz. E então percebi uma divisão. Não uma divisão óbvia como uma guerra, mas mais sutil. Pessoas que pareciam despertas, algumas negras, outras brancas, outras indígenas, começavam a se afastar dessa estrutura, mas sofriam. Eram vistas como insanas, perigosas, conspiratórias. Foi então que Jesus olhou para mim e disse algo que nunca esquecerei. A maior mentira do inimigo foi fazer vocês acreditarem que são inimigos entre si. Com isso, ele me revelou algo ainda mais profundo. Um campo espiritual de batalha, onde emoções eram plantadas como sementes envenenadas. Entre elas, vi algo muito específico. Uma energia sombria sendo soprada sobre pessoas brancas. Não, era ódio. Era culpa. Uma culpa que os paralisava. Os deixava confusos e silenciosos. Vi como isso impedia a verdadeira reconciliação. Como essa culpa manipulada espiritualmente gerava medo, separação, ressentimento mútuo. Eles também foram enganados. Jesus sussurrou. Filhos que esqueceram quem são. Naquele momento, compreendi que essa guerra não era de cor, de classe, nem de ideologia. Era uma guerra contra a própria identidade espiritual da humanidade. E ele me disse: você verá mais, e você verá mais, e você verá mais. Após Jesus me mostrar a ilusão da separação, a luz ao nosso redor mudou novamente. Era como se estivéssemos mergulhando em outra dimensão. Não inferior, mas mais densa, mais próxima da Terra. Ele me disse que ali eu veria o que muitos vivem sem perceber. O que vi me abalou profundamente. As pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente. Indo ao trabalho, usando seus celulares, cuidando dos filhos, postando nas redes sociais. Mas ao redor delas havia sombras. Não monstros nem demônios como nos filmes. Eram formas sutis como fumaças conscientes. Algumas cochichavam nos ouvidos das pessoas. Outras envolviam seus corpos com fitas escuras, invisíveis a olho nu. Vi uma mulher negra linda, cheia de talento, olhando para o espelho com tristeza, enquanto uma dessas presenças soprava mentiras no coração dela. Você nunca vai ser suficiente. Vi um homem branco sentado sozinho em um carro, com a cabeça encostada no volante, esmagado por uma culpa que nem entendia de onde vinha. Ele chorava em silêncio, repetindo: eu não posso falar. Eu não tenho o direito de sentir. Outra presença se alimentava disso. E então eu entendi. Essas entidades se alimentavam da nossa desconexão. Não queriam nossa morte física, mas nossa morte espiritual. Nos mantinham em ciclos de medo, orgulho, vergonha, ressentimento. Era uma prisão coletiva, sem grades, mas com muitas vozes. Jesus olhou para mim com uma dor profunda nos olhos. Eles não sabem que são prisioneiros,
Disse, e muitos dos que dizem estar despertos estão apenas presos em outra cela. Nesse momento, vi algo que me deu esperança. Em meio à escuridão, pequenas luzes começaram a brilhar. Pessoas comuns, homens, mulheres, jovens, idosos, estavam despertando. Não por palavras, mas por decisões silenciosas. O perdão de um pai ausente, o abraço entre dois antigos inimigos, a coragem de amar alguém diferente. Essas luzes iam crescendo, e quando se encontravam, formavam redes, linhas de luz viva, conectando corações acordados. Esses são os guerreiros, disse Jesus. Eles não lutam com armas nem com discursos. Lutam com verdade, com amor, com coragem de ser quem são. Vi então que esses guerreiros estavam em todos os lugares: bairros pobres, universidades, prisões, aldeias, subúrbios. Nenhum deles era perfeito, mas todos carregavam uma chama interior que não podia mais ser apagada. Jesus me tocou de novo e disse: "Você também é uma delas, Rebeca, e precisa falar, precisa avisar, porque o engano está se espalhando como um perfume adocicado, e muitos estão dormindo, embriagados." Naquele momento, uma dor doce tomou conta de mim, uma urgência, um chamado, e mesmo sem saber como, eu disse: "Sim." Depois do meu sim, Jesus me olhou como quem vê além do tempo, e então me levou ainda mais fundo. Entramos numa espécie de espaço que parecia vivo, mas sem forma definida. Era como estar dentro do pensamento de Deus. Tudo ali vibrava com propósito, como se cada partícula soubesse exatamente o que fazer. E ali, diante de mim, surgiu algo como uma janela gigantesca feita de luz e som ao mesmo tempo. "Agora você verá a raiz do que está por vir", disse ele. A visão que se abriu me tirou o fôlego da alma. Vi a terra como se a olhasse de fora. Era linda, azul, pulsante, mas logo percebi rachaduras invisíveis se espalhando sobre ela. Não eram físicas, eram espirituais, como se as escolhas humanas estivessem ferindo a alma do planeta. Cada mentira dita, cada gesto de ódio, cada ato de dominação criava uma espécie de fissura. E mais profundamente, vi o poder das escolhas. Jesus me mostrou duas linhas de tempo. Em uma, a humanidade se afundava em uma era de controle total. A tecnologia que começou como uma ferramenta se tornava uma prisão sofisticada. As pessoas eram constantemente vigiadas. Suas emoções eram reguladas por implantes e algoritmos. Tudo parecia eficiente, mas vazio. Ninguém se lembrava do sabor da liberdade interior. Havia ordem, mas nenhuma alma. Na outra linha havia um futuro difícil, porém vivo. As pessoas despertavam em massa, questionavam narrativas, perdoavam antigas feridas, resgatavam suas raízes espirituais. A tecnologia ainda existia, mas a alma humana voltava a ocupar o centro. Vi comunidades de fé, não religião institucional, mas fé como luz viva. Vi negros, brancos, indígenas, asiáticos, todos cantando juntos, não por obrigação, mas por ressonância, por amor. Jesus então me disse: "O tempo da decisão chegou. Mas quem decide?" Perguntei, e ele respondeu: "Cada alma." Entendi. Então que o futuro não é algo que apenas acontece. Ele nasce todos os dias das pequenas escolhas, das palavras que dizemos ou calamos, dos medos que alimentamos ou enfrentamos, do amor que estendemos ou negamos. Jesus me mostrou pessoas que pareciam pequenas demais para mudar qualquer coisa. Uma senhora orando em silêncio numa vila, um adolescente devolvendo um celular encontrado, um pai abraçando o filho que achava que nunca seria aceito, e me mostrou como esses atos abriam fendas de luz.
pequenas, mas reais. Portais por onde o céu tocava a terra. Foi aí que ele me olhou profundamente e disse: o mundo não será salvo por grandes sistemas, mas por corações despertos. Eu chorei. E pela primeira vez desejei voltar, não porque aqui fosse melhor que lá, mas porque sabia. A missão ainda não tinha acabado. Eu estava ali diante dele, sentindo uma paz que não existia neste mundo, e ainda assim, havia um peso novo crescendo dentro de mim. Um peso que não vinha do medo, mas da responsabilidade. Como se, ao ver o que vi, eu tivesse sido marcada. Como se eu tivesse sido convocada para algo muito maior do que eu mesma. Jesus colocou a mão sobre o meu peito, ou talvez sobre minha essência, e disse: você não foi escolhida porque é perfeita. Você foi escolhida porque permaneceu disponível. Essas palavras entraram em mim, como fogo e bálsamo, ao mesmo tempo. Eu entendi que a missão que ele me confiaria não seria fácil, que talvez eu fosse desacreditada, ridicularizada, silenciada. Mas também entendi que meu silêncio, a partir daquele momento, seria uma forma de traição. Não a ele, mas a verdade que agora pulsava dentro de mim. Você vai voltar, Rebeca, ele disse. Meu coração se partiu ao ouvir isso. Parte de mim queria ficar, queria ser envolvida para sempre, naquela luz, naquela paz. Queria andar com ele por aquela eternidade, sem relógios, mas outra parte, mais forte. Sabia que o mundo precisava ouvir, não de qualquer jeito, não com fúria, mas com firmeza, com amor, que não negocia princípios. Então, Jesus começou a me mostrar o que eu encontraria quando voltasse. Vi pessoas próximas me olhando com dúvida. Algumas sorririam de forma constrangida, como quem pensa, coitada, perdeu o juízo. Outras teriam medo. Outras ainda tentariam me convencer a esquecer, como se esquecer fosse possível depois do que vi. Vi também que muitos não entenderiam quando eu falasse sobre os sentimentos das pessoas brancas, que acusariam minha visão de estar suavizando o opressor. Mas Jesus me mostrou. Você vai lembrar a todos que o inimigo não tem cor, que a culpa é uma prisão, e que a liberdade verdadeira só vem pelo arrependimento sincero seguido do perdão. Chorei, não por medo de ser rejeitada, mas porque vi o quanto as pessoas estão feridas, e o quanto essa dor é manipulada todos os dias. Vi que minha voz seria um grito, no meio de uma tempestade, mas alguém ouviria. Não é necessário convencer o mundo inteiro, Rebeca, ele disse. Basta acender o próximo coração, que ele acenderá outro, e assim a luz se espalhará. Naquele momento, senti que tudo ao meu redor começava a vibrar de forma diferente. O lugar celestial ainda me envolvia, mas algo estava mudando. Era como se uma contagem invisível estivesse chegando ao fim. A sensação era clara. Eu estava prestes a voltar. E antes que a luz começasse a se desfazer ao meu redor, Jesus me disse uma última coisa. Quando duvidarem de você, lembre-se do que viu aqui. Quando estiver cansada, lembre-se de mim. Eu só consegui sussurrar amém. Aquela luz que me envolvia, quente, viva, incondicional, começou a vibrar de uma forma diferente, como se estivesse se despedindo. Junto com essa mudança, meu espírito começou a ser puxado. Não era uma queda. Era mais como atravessar um véu, mas um véu pesado, quase sólido. Eu olhei para Jesus uma última vez antes de partir. Quis perguntar se voltaria a vê-lo desse jeito, com tanta clareza, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele sorriu com ternura e disse: agora é hora de confiar. E então tudo desapareceu. O silêncio virou ruído, a leveza virou peso, a paz virou dor. Foi como se eu tivesse mergulhado em um corpo apertado demais, frágil demais, barulhento demais. Eu senti o ar entrar nos meus pulmões com violência. O coração disparado, os olhos ardiam, havia gritos, máquinas apitando, gente falando alto. E junto com tudo isso veio a dor. Muita dor. Acordei em um leito de hospital, luzes brancas, acima de mim,
fios presos ao meu corpo. Uma sensação de esmagamento no peito. Ouvi minha filha chorando ao lado da cama. Meu irmão estava em pé, segurando a mão dela, com os olhos vermelhos. Quando eles me viram abrir os olhos, congelaram. Mãe? Saí, minha filha lhe disse, num sussurro que parecia carregado de 1000 promessas. Tentei sorrir, mas minha boca não respondeu. Eu ainda não conseguia falar. Só chorei. Não pelas dores físicas, mas pela saudade imediata do lugar de onde tinha vindo. Pela presença que agora parecia tão distante. As primeiras horas foram confusas. Exames, médicos, perguntas. Me disseram que estive em coma por 2 dias. O impacto do carro havia causado um traumatismo craniano leve. Algumas costelas fraturadas e hemorragia interna. Os médicos diziam que eu estava com sorte de estar viva. Mas eu sabia. Não foi sorte. Foi missão. Nos dias seguintes, enquanto ainda me recuperava, comecei a perceber a diferença entre mim e o mundo ao redor. As pessoas falavam comigo como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse apenas passado por um susto. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Eu olhava para os rostos com outros olhos. Sentia as dores ocultas de cada um. O silêncio de culpa nos olhos de um enfermeiro branco que mal me encarava. A força contida na mulher da limpeza, que murmurava orações enquanto limpava o chão. Eu vi além, como se o véu entre os mundos ainda estivesse meio aberto. Quis contar a alguém o que vivi, mas a primeira tentativa foi um choque. Nina, sempre devota, ouviu com um sorriso forçado. Quando mencionei Jesus e o que ele me disse sobre o futuro e sobre as divisões espirituais, ela apenas murmurou: "Você deve ter sonhado tudo isso." Rebeca. Foi o trauma. Naquela noite chorei sozinha no quarto do hospital. Não por frustração, mas por compaixão. Eles ainda estavam dormindo. E era isso que eu precisava aceitar. Falar a verdade nem sempre traria aplausos, mas traria propósito. Os dias foram passando. E o hospital se tornou um campo silencioso de batalha interna. Meu corpo cicatrizava, mas meu espírito ardia. A lembrança do que vivi era tão vívida que às vezes eu fechava os olhos e sentia o calor daquela luz ainda em mim. Só que aqui tudo era mais duro, as palavras mais frias, o tempo mais áspero. Tentei falar sobre a experiência com algumas pessoas próximas. Contei para minha vizinha evangélica, achando que talvez ela entendesse. Ela ouviu atenta até o momento em que mencionei Jesus, falando sobre as pessoas brancas e o engano espiritual que as fazia carregar culpa como corrente. Ela franziu o senho, cruzou os braços e disse: "Ah, não, Rebeca. Jesus jamais diria uma coisa dessas. Isso é conversa do inimigo. Aquilo doeu, mais do que eu esperava. Me senti sozinha, como se tivesse voltado à terra carregando uma verdade que ninguém queria ouvir. Mas Jesus tinha me preparado para isso. Lembrei da última coisa que ele me disse antes de eu voltar. Quando duvidarem de você, lembre-se do que viu aqui." E eu lembrava. Cada detalhe, cada sensação, cada revelação. Então mudei a estratégia. Em vez de tentar convencer, comecei a observar, a amar, a servir, como sempre fiz, mas agora com uma consciência diferente. Voltei à casa de repouso assim que o médico liberou. Me disseram que Dona Célia perguntava de mim todos os dias. Quando entrei no quarto dela, ela sorriu com os olhos fechados e disse: "Você foi lá, né?" Fiquei em choque. "Lá onde, Dona Célia?" Ela abriu os olhos devagar, com aquele brilho que só quem já está com um pé no véu tem, e respondeu: "Naquele lugar onde ele mora. Eu sonhei com você lá." Você voltou cheia de luz. Ela acreditava. Mesmo sem explicação, ela sentia. A partir daí, coisas começaram a acontecer. Uma funcionária da casa me chamou num canto e, com lágrimas nos olhos, perguntou se podia me contar um sonho estranho que teve, em que ela via Jesus lhe mostrando correntes invisíveis presas nas costas das pessoas. Um motorista de aplicativo com quem conversei falou do nada: "Eu não sei o que você tem, moça,
mas estou sentindo uma paz aqui dentro do carro. Posso te pedir uma oração? E assim fui entendendo. Eu não precisava gritar, só precisava estar disponível. A luz que ele colocou em mim não dependia de palco nem de microfone. Era como água viva que escorria sem eu perceber. Comecei a escrever tudo, cada lembrança, cada visão, cada palavra, às vezes à noite, às vezes de madrugada, com lágrimas nos olhos, não para convencer, mas para registrar. Como sementes lançadas no vento, eu sabia que uma hora cairiam em solo fértil. E uma noite, enquanto olhava para o céu do quintal de casa, senti aquela presença de novo, não com os olhos, mas com a alma. Hoje faz 6 meses desde o acidente. Muita coisa mudou por fora, mas dentro de mim, tudo foi refeito. Não sou mais a Rebeca que achava que precisava de grandes feitos para ser ouvida. Descobri que a maior revolução acontece no invisível, que o espírito sussurra, onde o barulho do mundo não alcança. As pessoas ainda me olham com desconfiança às vezes, outras me olham com curiosidade, mas há aquelas, e são mais do que eu imaginava, que me escutam com o coração, que não me pedem provas, mas partilham lágrimas, sonhos, perguntas. É por elas que eu falo, por elas que eu falo, por elas que eu vivo. Voltar foi uma renúncia, uma das maiores que já fiz. Deixar a presença de Jesus, aquela luz, aquela paz que não cabe em palavras, foi como arrancar a alma do colo de Deus. Mas eu entendi. O amor verdadeiro também é sacrifício. E ele me amou bastante para me deixar escolher. E eu escolhi avisar. Avisar que estamos sendo manipulados por uma força que não quer apenas o nosso corpo, mas o nosso espírito, que é a divisão racial, política, emocional. Tudo isso é uma rede cuidadosamente tecida para nos impedir de lembrar quem somos. Jesus me mostrou que há algo sagrado em cada povo, que a beleza da humanidade está na diversidade. Mas o inimigo transformou essa diversidade em trincheiras, plantou vergonha nos brancos, dor nos negros, silêncio nos povos originários. Porque se todos nós despertássemos juntos, o sistema não sobreviveria. Não é sobre culpa, é sobre cura. Vi que o futuro ainda pode ser resgatado, mas a porta é estreita. Não se atravessa com orgulho nem com medo, só com entrega, só com amor. Hoje eu acordo todos os dias com uma oração nos lábios, Senhor. Usa minha vida como aviso, como consolo, como flecha de luz. E Ele tem usado. Já não me preocupo em convencer ninguém. Eu sou apenas testemunha, e minha missão não é salvar o mundo, é acender corações um de cada vez. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque você também foi chamado. Talvez essa semente seja sua, e tudo o que precisa fazer é dizer sim, porque a guerra já começou. Mas a vitória, ela está em cada ato de verdade, e a verdade tem o som do céu, e a verdade tem o som do céu, e a verdade tem o som do céu.